Olá, amiguinhos! Olha eu aqui de novo, mais uma vez para falar um pouquinho para vocês sobre direito e processo do trabalho. Como nós já vimos toda a relação de emprego, as suas características e os seus desenhos, agora falaremos, enfim, da rescisão contratual, uma vez que já passeamos por todo o contrato de trabalho. Antes de entrarmos nas modalidades de rescisão de contrato de trabalho, nós vamos falar do artigo 477, que é que discrimina como que deve ser feita e em que prazo deve ocorrer a rescisão e o pagamento das verbas rescisórias. Vamos lá? Então, diz lá o parágrafo 4º que os contratos de trabalhos que superem um ano, de contrato, eles devem ser homologados não diretamente dentro da empresa, mas sim através do sindicato daquela categoria profissional. Mas sabemos que no Brasil nem todas as comarcas existem sindicatos de algumas categorias. Então, na ausência do sindicato de categoria específica, quem assume a figura do sindicato é o Ministério Público do Trabalho. De repente, a comarca é tão pequena que não existe órgão do Ministério Público do Trabalho naquela região. Então, nesse caso, as homologações ficarão a cargo do defensor público daquela região. E se ainda assim inexistir defensor público na região, ficará a cargo do próprio juiz de paz, do cartório que efetua lá casamentos. Ele é que vai fazer as vezes do sindicato e vai homologar aquela rescisão, ok? Então vamos gravar isso. E aí, falando da rescisão propriamente dita, quando falamos do TRCT, termo de rescisão de contrato de trabalho, lá vem descrito todas as verbas que serão pagas e que tratam a rescisão daquele contrato. Essas verbas, elas devem ser pormenorizadas, valor a valor, verba a verba. Ela não pode englobar um único valor. Eu tenho que saber quanto eu estou recebendo de cada verba. Quanto será devido a título de férias? Quanto será devido a título de saldo de salário? Quanto será devido a título de 13º? E assim com todas as outras verbas. Legalzinho? Importante, o analfabeto, ele não poderá receber as suas verbas de outra forma, senão em pecúnia, em espécie, em dinheiro, ok? É claro. Quando se fala de rescisão de contrato de trabalho, existe a possibilidade da empresa compensar algum valor que já foi pago ao seu empregador. Mas para que essa compensação possa efetivamente existir, primeiro, a compensação deve versar sobre verba de natureza trabalhista, salarial. Eu não posso compensar, por exemplo, um empréstimo pessoal que eu, na condição de empregador, fiz para o meu empregado. Eu sou obrigada, eu só posso, na verdade, compensar valores salariais. Exemplo, se eu fiz uma antecipação salarial, aí me dá o direito de efetuar a compensação daquela antecipação no contrato de trabalho do meu funcionário, no momento em que eu for efetuar aquela rescisão. Mas tem um segundo requisito: eu só posso compensar valores que correspondam ao limite de 1 mês de salário desse funcionário. Mais que isso, não pode haver compensação. Então, se eu antecipei 2 meses de salário, eu não poderei efetuar a compensação e o desconto desses 2 meses. Eu poderei compensar um único mês, ok? E aí, a restituição desse valor a mais fica a cargo da boa-fé do empregado, porque o empregador, infelizmente, não poderá descontar. Empolgante! Agora, falando um pouquinho aqui do prazo para pagamento das verbas rescisórias. Artigo 477, parágrafo 6º da CLT. Ele vai trazer 2 alíneas. Elas vão tratar das 2 possibilidades, de pagamento de verbas rescisórias. Uma tratará quando eu tenho um aviso prévio cumprido, ou seja, trabalhado, e a outra quando eu falo de aviso prévio indenizado, aquele onde o contrato é rompido e o funcionário não precisa cumprir o aviso prévio, já pode ficar em casa, mas vai receber como se trabalhando estivesse. Okay? Se o aviso prévio for indenizado,
eu tenho que efetuar o pagamento no primeiro dia útil seguinte ao término do contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho terminou no dia 1, segunda-feira, dia 2, terça-feira, o valor tem que estar na conta do funcionário, ok? Dia 2, não pode ser dia 3. Na prática, por questão de zelo, a gente pede até para antecipar, para a prova da OAB, no primeiro dia útil seguinte ao término. Quando eu falo do aviso prévio indenizado, eu devo efetuar o pagamento das verbas rescisórias em até 10 dias após o dia da dispensa. Comuniquei a dispensa hoje para o funcionário. A partir de amanhã eu conto 10 dias, sendo o primeiro dia amanhã, e em 10 dias o pagamento deve estar na conta do funcionário. Atenção, o prazo do artigo 477, parágrafo 6º, é para pagamento de verbas rescisórias e não para homologação do contrato de trabalho. A homologação, ela é alheia a essa questão. A lei não estipula um prazo para homologar. Ela estipula um prazo para que eu efetue o pagamento. Então, não caiam nessa pegadinha. É prazo para pagar e não para homologar. E aí vem o parágrafo 8º do mesmo artigo e ele impõe uma multa para o descumprimento dos prazos previstos no parágrafo 6º, que corresponde a 1 mês de salário do próprio trabalhador em favor deste, caso a empresa descumpra o prazo, ou seja, se no caso do indenizado, do aviso prévio indenizado, ela não efetuar o pagamento em 10 dias, efetuar no 11º, ela tem que pagar uma multa correspondente a 1 mês de salário em favor do empregador. E se no trabalhado ela não pagar no primeiro dia útil seguinte ao término do contrato, ela terá também que pagar a multa correspondente ao mesmo valor. Que bom! Então ficamos por aqui com essa primeira aulinha aí que fala sobre a rescisão do contrato de trabalho. Na próxima aula nós voltamos para falar das modalidades de rescisão de contrato. Muito obrigada, eu te aguardo lá. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Obrigada!